com os irmãos, estudar um exatamente como este. Uma pessoa que inicialmente tinha esta comunhão com Deus, mas que perdeu. E ao perdê-la, também se perdeu. Inclusive, especialmente, perdeu a alegria e o prazer da adoração. Abra a palavra de Deus, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, em 2 textos, capítulo 13 e capítulo 15. No capítulo 13, nós leremos do versículo 8 ao versículo 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci os holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Capítulo 15, versículo 22 e o versículo 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus queridos, há pouco eu falei sobre algo do privilégio que tem aquele que vive em serenidade da comunhão com Deus. Mas eu também falei sobre a vida sem sentido e vazia que vive aquele que não tem ou que tinha e perdeu esta comunhão com Deus. E a partir disso, então, eu convido os irmãos para pensarmos juntos numa questão que geralmente nós não pensamos muito, mas quem sabe nós consigamos pensar hoje. Como sente ou como se sente uma pessoa no mais íntimo do seu coração, na sua alma, como se sente uma pessoa em relação à verdade pessoal, cuja vida, cujo sentimento, cujo discernimento acerca de uma prática espiritual, de uma vida consagrada, de uma vida que antes usufruía da presença santa de Deus e também se apresentava a Deus, e agora isso não existe mais. Como se sente uma pessoa nessa condição?
Eu vejo muitas vezes expressões de fachada. Eu era da igreja, mas agora eu não quero mais. Porque aquela igreja, e aí tece-se uma lista de defeitos. Defeitos das pessoas que frequentam a igreja. Defeitos da igreja, da liturgia, da pregação, da própria Bíblia. Agora, eu estou livre. E assim há tantas pessoas desigrejadas, há tantas pessoas que vão se justificar de outras maneiras. Mas no fundo, a questão permanece. Como elas se sentem intimamente? Lá no coração, lá naquele lugarzinho silencioso. Meus queridos, é exatamente assim que se encontra o primeiro rei de Israel, Saul. Saul, ele entrou numa sequência de erros. Saul entrou numa sequência de contradições na sua vida espiritual, que afetou o seu reinado, afetou a sua vida prática em família, afetou de uma maneira completa. O primeiro erro de Saul foi colocar-se como sacerdote sobre Israel. O segundo, e aí, posteriores erros cometidos, foram a soberba, a crueldade, chegando à incredulidade. E esta vida de Saul resultou numa palavra muito dura do profeta Samuel: tu já não serás mais rei. Deus te rejeitou. Deus te rejeitou. Essa postura de Saul o fez orgulhoso, o fez sentir-se autossuficiente, de maneira que Saul achava que ele não precisava de mais ninguém. Tanto a soberba quanto o orgulho, na verdade, não tem a ver apenas com o que ele fazia, com o que Saul fez, mas sim com o que Saul era, com o que a pessoa era, como que a pessoa se sentia, ou com o que a pessoa se sente, como ela se enxerga. E a partir desse modo de ser de Saul, ele tornou-se desobediente, passou a tomar atitudes desorientadas, resultando numa vida longe da vontade de Deus, se afastando do plano divino para a sua vida, para a nação de Israel, como primeiro rei. Veja que a palavra do profeta diz: olha, você hoje, Saul, poderia se perpetuar como um ótimo rei sobre Israel. Mas a sua desobediência, por conta dela, já não será mais rei Israel. Deus está levantando um príncipe, já posto um príncipe para assumir o reinado no seu lugar. Desse tempo até a morte de Saul, que inclusive foi uma morte muito triste, Saul se lançou sobre uma espada, numa guerra perdida e envergonhado e sem saber o que dizer para Israel e o que fazer, numa vida desiludida pelo o que ele estava se apercebendo de si mesmo, pela falta de paz que ele vivia, pela vida desorientada, pelo espírito mau que o atormentava. Saul se lança sobre uma espada,
cometendo suicídio. Esse tempo, até que ele comete o suicídio, dura ainda mais 15 anos, como rei de Israel. Meus queridos, é assim que Saul se sentia. Uma pessoa fora do prumo. E viveu como uma pessoa fora do prumo. E morreu como uma pessoa fora do prumo. Triste, infeliz, desorientado, atormentado. A fim de fazermos uma reflexão profunda nesta noite, eu convido os irmãos para pensarmos sobre nós hoje em dia, sobre a igreja, o povo de Deus hoje em dia, sobre os crentes e as pessoas dos nossos dias. Como temos nós tratado, como temos nós realizado a nossa, ou construído a nossa vida de comunhão, nossa vida de relação com Deus. Como temos nós vivido esta realidade? Nós temos a serenidade daquele que se alegra na presença de Deus, que paga os seus votos, que toma o cálice da salvação. Nós temos a serenidade de uma vida de santa comunhão com Deus? Ou nós temos uma vida atormentada? Uma vida fora do prumo? Meus amados, o caminho para experimentarmos a intimidade com Deus, e é o que o profeta Samuel tentou fazer, instruindo Saul, e que vai encontrar em Davi, que assume o trono posteriormente de Israel, é a humildade de espírito, numa vida de realização espiritual, numa prática de uma espiritualidade diante de Deus, de modo verdadeiro, de modo consciente, de modo a crescer na fé, a crescer na graça, a ter mais intimidade com o Senhor, a caminhar com Deus, a sentir a presença de Deus. Mas é preciso ter a humildade, coração contrito, quebrantado. Eu cito Davi como antagonista de Saul nesse sentido. Quando ele escreveu o Salmo 51, ele inclusive, depois de ter cometido algo abominável, o seu pecado, Davi, ele se declara arrependido diante de Deus, confessa o seu pecado. E ele então faz uma oração que só os humildes conseguem fazer. Torna a me dar a alegria da tua salvação. Reconhece o pecado, confessa o pecado e pede a Deus, restaure a minha vida. Quantas pessoas poderiam viver bem e melhor, com uma paz de espírito inabalável, um coração contrito, com um coração contrito, com uma humildade expressada desse modo, com uma oração sincera na presença de Deus? Quantas pessoas poderiam usufruir, mesmo depois de ter fracassado na vida cristã, mas se apresentar diante de Deus com a humildade necessária e clamar a Deus misericórdia sobre sua vida? Quantas pessoas poderiam fazer isto e ter a sua sorte mudada? Mas não fazem. Saul poderia, por exemplo, não poderia? Por que não fez? Irmãos, no que diz respeito a esse assunto do fazer ou não fazer, nós precisamos identificar o desejo que arde em nosso coração. Qual é o desejo que arde em nosso coração? É pela presença de Deus ou pelo afastamento de Deus? Qual é o desejo? Tem gente que tenta fugir.
E eu quero dizer para as pessoas que tentam fugir da presença de Deus, você não vai a lugar algum, porque Deus está em todo lugar. Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, lá também estás. A melhor coisa então é contrito e humilde confessar o pecado ao Senhor. E aí sim, experimentar, reconquistar, alcançar novamente a dignidade de filho de Deus. Irmãos, Saul nos dá uma importante lição, e eu convido os irmãos para meditarmos hoje sobre uma vida espiritual e uma vida de adoração e uma vida de trabalho rejeitada por Deus. Saul, como adorador, foi rejeitado. Saul, como rei, foi rejeitado. Saul, como um trabalhador, um profissional, foi rejeitado. Como viver desse modo? Os versículos que nós lemos dos 2 capítulos, nós vemos que o Senhor realmente o rejeitou como rei, porque ele deu muitos motivos para isso. Tanto o capítulo 13 como o capítulo 15 revelam os sinais da displicência e da desobediência de Saul a Deus. Ele se assoberba da sua posição e, pensando na sua popularidade e em como fazer média perante os seus súditos, ele mesmo toma as prerrogativas sacerdotais em substituição ao sacerdote Samuel, e ali ele faz sacrifícios ao Senhor de uma forma indevida, com o seu coração, com o seu interesse pessoal, e não como quem estava adorando a Deus. Ele estava preocupado com o que as pessoas estavam fazendo, com o que as pessoas pensavam dele. Ele estava pensado com a sua popularidade, com sua aprovação. E isso não caiu bem aos olhos de Deus. Em seguida, ele declara guerra contra os amalequitas, mas toma a liberdade de modificar as instruções do Senhor e se permitir um pouco de glória, um pouco de benefícios pessoais, além de incorporar a seu rebanho alguns dos melhores animais do despojo. Saul age por moto próprio, Saul age por vontade própria, deixando de cumprir o que ele devia fazer, do que ele devia realizar naquela missão de guerra. Quando Samuel questionou esses fatos, Saul finge inocência, Saul se justifica com boas intenções, Saul se explica dizendo, por exemplo, que o profeta Samuel estava atrasado, que o povo já estava se dispersando, dizendo que ele resolveu fazer o sacrifício em lugar do profeta, dizendo que aqueles animais que estavam como despojos eram animais de excelente qualidade, dizendo que aqueles animais, inclusive, poderiam servir para serem sacrificados ou incorporados como bens. Ele se justificou dizendo um monte de coisas que ele achava que podia fazer por conta própria. Irmãos, Saul, em ambos os casos, finge inocência, se justifica na sua posição de rei, achando assim que ele podia fazer o que quisesse e da forma que achasse melhor. Mas não é assim. Não era assim. Muitas vezes, nós também achamos que podemos fazer o que queremos.
Muitas vezes nós nos justificamos. Muitas vezes nós achamos que o culto a Deus pode ser feito ou pode não ser feito. Muitas vezes nós não nos atentamos para a importância do encontro da adoração. Muitas vezes nós não nos importamos acerca de como estamos nos apresentando diante de Deus. Como estamos vivendo diante de Deus. A carne é fraca. Estou abatido. Estou sofrendo. Ninguém me ajuda. Ninguém me aconselha. Ninguém me dá a mão. E então, eu faço o que eu quero. Eu adoro como acho que devo. A nossa pergunta, ou a pergunta que devemos fazer para nós mesmos, seja qual for a circunstância de abatimento, de solidão, de frustração, ou de alegria imensa no coração, é a seguinte: como Deus me vê? Como Deus me quer? A nossa preocupação deve ser esta: o que Deus espera de mim? E encontrar a vontade de Deus e segui-la. O exemplo de Saul nos mostra que ele perde para sempre a aprovação de Deus. Ele perde a essência da adoração. Ele perde a essência da sua espiritualidade. Ele perde o sentido da comunhão com Deus. E a sua vida, o sentido da sua vida como homem de Deus, se perde. A história nos mostra que Saul se tornou um homem amargurado de espírito, perturbado de alma, perturbado mentalmente, idólatra. Saul se tornou um homem desfavorecido por Deus. Praticou algo de culto abominável ao Senhor. Saul se tornou um homem cruel, inconsequente. Saul passou a viver uma vida triste e vazia. A confusão em que Saul se meteu é mostrada em todo o restante do livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 19. Veja, por exemplo, lá no capítulo 19, o versículo 24. Também ele se despiu, ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. Está falando de Saul, viu? E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Então não bastou ele se meter no lugar do sacerdote, ele também se mete como profeta. E de uma maneira tão esdrúxula. Um homem despido, em terra, em transe, de uma maneira absurda. Olha as confusões que esse homem se mete. E a trajetória registrada aqui até o final da sua vida
vai nos mostrar que nessa confusão dele como rei, ele procurou matar Davi por ciúmes. Ele tentou matar o próprio filho Jonatas, pelo mesmo motivo. Saul fez alianças estranhas com reis estranhos, a lei, o mandamento e a vontade de Deus. Saul se entregou às práticas mediúnicas e à necromância. Ele chega ao final da vida cometendo suicídio, como eu disse. Resultado de tudo isso é declarativo da parte de Deus, dita pelo profeta no capítulo 16 ainda, a partir do versículo 14 ao versículo 23. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau começou a atormentá-lo. Olhando para Saul, inicialmente como um homem crente, um rei cheio de qualidades, um grande administrador, um homem ungido por Deus para ser rei de Israel, agora um homem destruído. Como pessoa, como rei, como crente, uma pessoa destruída da sua espiritualidade. Soberba, ciúmes, ira, idolatria e afastamento de Deus e da sua lei. Como então evitar os erros da espiritualidade como Saul cometeu? Como evitar esses erros? Nesse mês anterior, nos domingos anteriores, nós procuramos falar sobre adoração, para evitarmos o erro da espiritualidade equivocada de Saul, da sua vida confusa, como nós acabamos de ver. Nós precisamos evitar o erro da religiosidade aparente, do culto formal e sem sentido, da vida cristã enganosa. Nós precisamos evitar os erros de substituir as coisas de Deus por outras coisas estranhas, como fogo estranho no altar do Senhor. Precisamos tomar cuidado com a maneira como adoramos, como louvamos, como oramos, como celebramos o culto para Deus. A Bíblia, ela vem tratar desses cuidados, nos ensinando. O próprio Senhor Jesus nos ensina. Os apóstolos nos ensinam, os profetas nos ensinaram. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10, nós podemos observar na oração do Senhor Jesus um grande e importante ensinamento para evitarmos os erros de Saul. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10 apenas. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostrando os fundamentos da oração. E esses fundamentos, queridos, nós vemos claramente, eles não têm nada a ver com o uso de expressões eloquentes, palavras difíceis, repetitivas, discursos longos, justificativas religiosas, mas tem a ver com a atitude de um coração crente, sincero, quebrantado e humilde na presença de Deus. Pai nosso, como se fosse Pai meu, Pai seu, santificado seja o teu nome, não o meu. Venha o teu reino, não o meu. Seja feita a tua vontade, não a minha.
no céu e na terra. Isso é atitude. O evangelista João registrou no capítulo 4, versículo 23, um outro ensinamento de Jesus Cristo importantíssimo. João capítulo 4, versículo 23. Diz assim a Escritura Sagrada: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo como que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus ainda está ensinando sobre a verdadeira adoração. A honra pertence a Deus. A glorificação pertence a Deus. É Deus a ser glorificado. Quando Jesus, questionado sobre onde deveria ser a verdadeira adoração, ele diz que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. São estes que Deus deseja ter perto. Porque honram o Pai, honram o Filho. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, Hebreus, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ele nos mostra como deve ser o significado e a forma do louvor a Deus. Portanto, ofereçamos sempre a Ele, a Deus, o sacrifício de louvor, que sai de lábios puros que confessam o seu nome. Mas ainda tem mais outra passagem que eu quero ver. Romanos 12, versículo 1, tão conhecido. O apóstolo Paulo nele vem destacar o sentido do culto, quando ele escreveu: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que se ofereçam, essa é a melhor tradução. Não é que ofereçam rituais, mas que se ofereçam aqui do coração, da mente, da convicção, da simplicidade, de um coração humilde e contrito na presença de Deus. Que se ofereça a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, que é o que nós podemos aprender. E assim como Jesus, em confronto com a tentação no deserto, quando declarou no capítulo 4 de Lucas, versículo 8, quando ele disse: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestarás culto. Finalmente, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Pecadores, purificai as mãos, e vós que sois de ânimo dobre, quer dizer, dividido, limpai o coração. É difícil, mas Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou todos os seus atos. Deus o rejeitou como rei. Deus o rejeitou como pessoa.
E ele se sentiu tão sozinho, tão solitário, tão largado, tão confuso, tão vazio. Lembra-se que eu iniciei a mensagem? Como se sente uma pessoa que se perde nos caminhos da vida religiosa, nos caminhos da vida cristã? Como se sente? Saul é esse retrato. É difícil, eu repito, mas ele perdeu tudo o que tinha e foi rejeitado por Deus. Dessa narrativa, queridos, dessa análise bíblica, eu quero deixar na conclusão da mensagem algumas lições. Primeira delas, embora Saul tenha sido ungido e tenha iniciado o seu reinado com um espírito humilde, o tempo passou. E Saul permitiu que a sua posição como rei lhe subisse a cabeça. A humildade deu lugar ao orgulho e à desobediência. Essa é uma importante lição para observarmos sobre nossa vida como servos de Deus, como mulheres de Deus, homens de Deus. Tomemos cuidado para as coisas tantas, as posições, os cargos, os títulos, a própria condição social em que nos encontramos. Tomemos cuidado para não permitirmos que essas coisas subam à nossa cabeça, tomando lugar da humildade, o orgulho, tomando lugar do temor de Deus, a arrogância, a soberba, tomando lugar da obediência à palavra, a negação da palavra. Há um hino que nós cantamos, me vem à mente agora, há tantos que iam bem. Há tantos que iam bem, hoje em trevas estão. Um verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Seu coração e a sua alma pertencem ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor e se oferece em consagração o tempo todo. Segunda lição. Mais tarde, depois do início do reinado que foi muito bem, o medo e a insegurança levou Saul a se agarrar ao poder com tanta força que o transformou em um homem irascível, irracional, um homem destrutivo, um homem do mal, um homem que perdeu o sentido e a noção da vida, da fé, perdeu a noção da santidade de Deus. A insegurança o transformou no homem pior, péssimo e reprovado diante de Deus. Irmãos, é preciso que nós conheçamos a palavra. É preciso que nós afirmemos esta palavra em nossa vida. É preciso que nós entendamos o porquê que Deus nos chamou. E é preciso que nos firmemos no chamado de Deus. É preciso que tenhamos convicção de que Deus deseja realizar em nós e através de nós coisas grandiosas. É preciso nos apegarmos firmemente às promessas de Deus, a viver sob a graça de Deus e não permitirmos que a insegurança, a frieza espiritual roube de nós
o fervor espiritual, a humildade, a mansidão, o fruto do Espírito, a carnalidade e tantas outras coisas. Só para fazer um contraste, você se vê lendo horóscopo ou consultando ciganas para ver a sorte? Você se vê consultando uma médium ou um médium pai de santo? Só para ter esse contraste. Quem faz essas coisas perdeu, pela sua insegurança, todos os motivos para perseverar na presença de Deus. Eu sempre digo, o que salva o homem é o evangelho da graça, mas o homem precisa praticar o evangelho das obras também. As obras que Deus preparou, as boas obras que Deus preparou para que ele andasse nela desde antes da fundação do mundo, disse o apóstolo Paulo. E a terceira lição, consequência da vida trágica de Saul, o seu afastamento de Deus o tornou num homem vazio, sem o Espírito de Deus, com o espírito do mal atormentando o seu coração. Saul se entregou à idolatria, se corrompeu espiritualmente. Saul, não restou mais nada para ele a não ser a morte, que ele mesmo se incumbiu de provocar sobre si. Suicídio. Que triste. Que vida trágica a vida de Saul. Mas quantas lições nós encontramos aqui. Quantas questões importantes a palavra de Deus nos traz. A nossa espiritualidade pura e simples, ela vem da fé e das boas obras, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27, nos ensina. Uma religião pura e sem mácula. Entre sacrifício formal e obediência, entre religião formal e espiritualidade pura e verdadeira. Isaías nos ensina no primeiro capítulo, quando nos questiona, mostrando que Deus prefere a obediência e o amor para com Ele. E entre justificativas pessoais, como fazer o que vem à cabeça na adoração e na vida cristã, o próprio Samuel, no capítulo 15, versículo 22, nos mostra, quando ele corrige Saul, mostrando que o obedecer é melhor que o sacrificar. Amados, que podemos dar e oferecer a Deus por todos os seus benefícios para conosco? Termino aqui esta mensagem dizendo que Deus tem nos dado o privilégio de sermos seus filhos, de andarmos na sua presença, de sermos adoradores. Deus tem nos dado o privilégio de sermos alcançados pela sua graça para a nossa redenção e salvação. Você quer viver, nós queremos viver uma vida de paz, de graça. Nós queremos viver uma vida serena e tranquila. Nós queremos viver uma vida espiritualmente falando de conquistas e realizações. Nós queremos viver uma vida com intimidade com Deus. Nós queremos crescer na graça a cada dia. Eu digo, não sejamos como Saul. Não façamos como Saul. Mas sejamos como o profeta Samuel disse, obedientes. Obedientes. Você já reparou que os 10 mandamentos, eles são nos dados sempre dizendo assim, ó, não matarás?
Não furtarás. 10 vezes, não faça isso. Inclusive, especialmente, não adorarás outros deuses. Mas sim, devemos defender a vida. Mas sim, devemos cultuar e adorar a Deus. Mas sim, devemos dizer a verdade o tempo todo. Mas sim, devemos amar a Deus. E só a Ele prestar culto. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a termos um coração contrito, compungido, humilde, quebrantado na sua presença. Porque assim nós podemos ser felizes. Podemos viver debaixo da graça e podemos crescer dentro da vontade de Deus. Tendo uma vida aprovada por Deus, uma vida profissional aprovada por Deus, uma vida espiritual aprovada por Deus, uma existência aprovada por Deus. E que coisa maravilhosa, temos a esperança de que um dia o Senhor nos chamará e dirá assim: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, entre no gozo do seu Senhor. Eu não sou Deus para dizer que Saul vai ouvir isto, ou vai ouvir: apartai-se de mim, maldito para o fogo eterno. Eu não sou Deus para dizer isto. Mas os exemplos que ele nos mostra são exemplos aterradores, mas que nos faz pensar que ser bendito de Deus, aprovado por Deus, e ter o Espírito Santo de Deus são valores, experiências de vida maravilhosas, de paz, graça e saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Que Deus nos abençoe para não cairmos numa vida trágica, seja em que sentido for. Está aí o exemplo de Saul, um homem rejeitado por Deus. Que triste. Que triste. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, na Tua presença nós nos colocamos, e a análise que fizemos da vida de Saul tem tantas lições a nos dar, a nos trazer, mostrando o exemplo de um homem que viveu e morreu de uma maneira tão trágica, sem o Espírito do Senhor, atormentado e sofrido, carregado de dores, carregado de sofrimentos espirituais. Ó Deus, permita que nós sejamos vencedores por meio de Cristo Jesus. Permita, ó Deus, que nós sejamos fiéis na Tua presença. Permita, ó Deus, que sejamos obedientes aos Teus mandamentos. Faça de nós, ó Deus, vencedores na fé, cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito Santo. Faça de nós, ó Deus, pessoas verdadeiras adoradoras. E que assim nós estejamos sempre na Tua presença, em todos os momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, seja na dificuldade, na tragédia do mundo, seja na hora da festa e da alegria. Que nós tenhamos nos lábios, na hora da festa e da alegria, louvores, e que venhamos a pronunciar esses louvores com os nossos lábios purificados e santificados. Que na hora da provação, que nós estejamos sendo achados perseverantes na fé e na oração, clamando por misericórdia do Senhor. Em tudo, em todos os momentos, debaixo do Teu amor, da Tua bondade, da Tua aprovação e da Tua graça. Assim oramos, em nome de Jesus.